Oi, eu sou Odete Nascimento e a minha missão é deixar o seu dia um pouco mais sombrio. Então vamos aos relatos de hoje? Olá, Odete. Meu relato é forte e longo. Peço desculpas se for longo demais. Eu sempre fui uma menina cheia de luz, daquelas que a vizinhança toda conhece de longe. Desde pequena, minha avó dizia que meu riso era tão forte que afastava qualquer tristeza que tentasse se aproximar. Cresci dentro da religião de matriz africana, ouvindo histórias das antigas, aprendendo benzimentos, aprendendo respeito, aprendendo a entender o que existe por trás do que os olhos veem. A casa da minha avó tinha cheiro de incenso e café fresco. Ela me chamava para perto e falava: minha filha, o mundo é cheio de caminhos. Uns brilham, outros enganam. Aprende a reconhecer. Sabe as palavras. E eu cresci assim, animada, feliz com a vida, cheia de personalidade e uma energia que todo mundo comentava. Mas nada disso me preparou para o que eu vivi aos 22 anos. Eu tinha um amigo, ou pelo menos eu pensava que tinha. Era daqueles que abraçava, que ria junto, que conversava olhando nos olhos. Eu confiava nele, como se confia em gente do coração, amigo de verdade mesmo. Até que um dia fomos a uma festa. Eu fui linda, arrumada, com a alma leve, toda cheia de expectativa para me divertir. A música estava alta. O povo estava dançando, aquela alegria que só quem já foi jovem de verdade entende. Ele estava lá. Sorriu para mim, me ofereceu bebida e eu aceitei, porque jamais imaginei que alguém que eu chamava de amigo pudesse carregar uma intenção tão suja. Alguns minutos depois, meu corpo começou a ficar lento, meio que falhar. Senti um peso estranho, como se minhas pernas não fossem minhas. Minha cabeça ia e voltava, apagava, aí eu acordava novamente, enxergava flashes do que acontecia. Mas eu não conseguia reagir. Era como se eu estivesse presa dentro de mim mesma, assistindo tudo sem poder gritar. Foi o pior terror da minha vida. Um silêncio amargo que ficou guardado dentro do meu peito por muito tempo. No outro dia, destruída, fui até minha mãe. Ela me abraçou forte, chorou comigo e não pensou duas vezes. Me levou direto para a delegacia e me fez denunciar. Fiz tudo o que mandavam fazer, mas ele era filho de policial. E o que para mim era dor, para eles virou inconveniência. Ele saiu impune. É lógico. Os pais dele o mandaram para outra cidade, como se estivessem mandando um filho mimado fazer intercâmbio. Eu fiquei tentando juntar os pedaços do que sobrou de mim. Passei meses sem conseguir olhar meu próprio corpo no espelho. Minha alegria virou poeira. Minha energia, que sempre iluminou meus passos, parecia ter sido roubada. 2 anos depois, ele voltou. Voltou como se nada tivesse acontecido. Voltou sorrindo, andando pela cidade, todo bonito, cheio de amigos, cheio de mulheres ao redor, como se fosse o dono do mundo. E eu? Eu era a sombra do que eu tinha sido. Cada vez que eu via ele passar, rindo, contente, livre de uma dor, uma dor subia no meu peito como se alguém me apertasse por dentro. Ele vivia uma vida que antes era minha e eu lutava para lembrar como era respirar sem sentir peso. Eu não conseguia aceitar essa injustiça. Foi aí que a energia dentro de mim mudou. A tristeza virou revolta. A revolta virou um pedido de justiça espiritual.
Eu sempre carreguei a sabedoria da minha avó comigo e aprendi desde cedo que existe a justiça dos homens, falha, lenta, muitas vezes cega e injusta. E existe a justiça ancestral, aquela que não dorme. Eu não conseguiria fazer nada sozinha, pois não tinha mais contato próximo com ele. Mas uma amiga minha trabalhava em um restaurante onde ele sempre almoçava. Um dia, desabafei com ela. Contei tudo. Falei da dor que ele causou. Falei da revolta que eu guardava engasgada há anos. Ela ficou branca. Disse que aquilo que eu tinha em mente era pesado demais. Que não queria se meter, que tinha medo dessas coisas. Mas depois, com o tempo, ela mesma disse: pesado mesmo foi o que ele fez com você. Pesado foi o que você carregou sozinha, né, amiga? E aí, ela aceitou me ajudar. Fizemos tudo antes. Todas as preparações. Fizemos o ritual, a energia, o movimento espiritual. Na realidade, eu fiz. Ela ficou meio que observando. Meio com medo até. Porém, não posso entrar em detalhes do ritual, para que não haja curiosos que queiram fazer o mesmo. Isso eu não conto, porque não quero despertar curiosidade errada em ninguém. Tá certo? Não é brincadeira, não é para ser repetido. Não é coisa para mãe despreparada, para mão despreparada. Nem para qualquer briguinha fazer-se isso. O máximo que digo é que aquilo envolvia raspas de ossos humanos e a minha amiga colocou na marmita dele. O fato é, ela colocou o pozinho no prato dele e dali pra frente a vida dele virou poeira. Ele começou a adoecer sem explicação, foi ficando fraco, emagrecendo, a pele afundando, os olhos perdendo o brilho, o corpo definhando como se alguma coisa estivesse sugando a energia dele aos poucos. Os pais gastaram dinheiro, correram atrás de médico, fizeram exame atrás de exame. Ninguém sabia o que ele tinha, ninguém descobria nada. Foram 6 meses de agonia. 6 meses de um homem que sempre se achou intocável, se desfazendo como sal na água. Até que o corpo dele não aguentou e ele faleceu. Morreu pele e osso numa cama. Morreu sem diagnóstico, sem explicação, sem entender por que tudo desabou. Do jeito que eu morri aos 22 anos. Sem voz, sem defesa e sem socorro. Eu senti um alívio dentro de mim, que não sei nem explicar. Não foi alegria, nem festa. Foi como se uma porta que ficou trancada durante 20 e tantos anos tivesse sido finalmente aberta. Eu senti que, pela primeira vez desde aquela noite, eu podia respirar fundo sem sentir dor. Não me arrependo, não por maldade, mas porque a justiça humana me deixou no esquecimento. E aí a espiritual não. E ali, naquele dia, olhando para a vida, seguindo seu rumo, eu entendi uma coisa que minha avó sempre dizia. A dor da gente não fica impune no mundo. Mais cedo ou mais tarde, o vento volta para quem soprou. Depois que ele morreu, a cidade inteira ficou alvoroçada, parecia novela de televisão. Todo mundo comentando, cada esquina inventando uma versão diferente. Gente falando em doença misteriosa, outros dizendo que era maldição, outros achando que ele tinha pegado alguma enfermidade rara em outra cidade. Mas só eu e minha amiga sabíamos da verdade. E mesmo assim, era uma verdade que a gente não falava nem pra sombra. Durante muitos dias, eu fiquei com um nó entalado na garganta. Não era arrependimento, era outra coisa. Era como se meu corpo estivesse reorganizando tudo por dentro. Eu tinha passado anos carregando um peso enorme, uma dor que tirou a vontade de viver.
E de repente aquela sombra que me acompanhava tinha ido embora. Pela primeira vez em muito tempo, eu dormi uma noite inteira sem acordar suando frio. Minha mãe até percebeu que tinha algo diferente em mim. Ela sempre percebe. Na verdade, mães sempre percebem. Mães são mães. Ela olhou para mim no café da manhã e disse: "Você tá mais leve, minha filha. Tá parecendo você mesma de novo." E eu só respondi com um sorriso meio torto. Porque certas coisas a gente não diz nem pra mãe. Mas dentro de mim eu sabia que aquele capítulo da minha vida tinha sido encerrado. Não por vingança pura, mas por justiça espiritual. Aquela que caminha diferente da justiça dos homens. Mas não pense que foi simples assim. Que eu acordei feliz e pronta para viver como se nada tivesse acontecido. O processo de cura não é um botão que a gente aperta. Nos dias seguintes, comecei a sentir muita coisa que eu tinha ignorado por anos. Medo, raiva, um vazio enorme, como se eu tivesse esquecido quem eu era novamente. O corpo fica leve, mas a cabeça demora para acompanhar. Eu olhava minhas próprias mãos e pensava: essas mãos já seguraram tanta dor e hoje estão livres. O que você fez é um pouco não, é bem pesado. Vou julgar? Não, porque o que ele fez também foi pesado. Então é energia densa para todo lado. Mas ele procurou, né? Então fica difícil. O que ele fez e ele não ter pago com a justiça do homem gerou toda essa revolta em você, e foi quando você teve coragem de pôr o seu conhecimento em prática da pior forma possível, né? Mas o que ele fez foi muito pesado também, então quem sou eu para julgar, né? Coloquem, pessoal, o que vocês acham nos comentários, mas com respeito, tá? Com respeito, porque é um caso bem delicado este. Bom, pessoal, esse foi nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, enfia o dedo no botão do like, que me ajuda muito. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Assistam também outros vídeos do canal, que eu vou deixar o link da playlist completa aqui na descrição para vocês maratonarem. Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui. Um beijo para todos e até o próximo vídeo. Atrás da porta sem ninguém, ela ri sem respirar, brinca sem nunca acordar. O passo dos passos no corredor, a madeira canta babão. Quem ouve não volta a falar. Quem vê começa a dançar. Utopia escorrega, a boneca faz careta. Da mão entra também, vem brincar até o além. Lá no fundo a risadinha de criança que não é minha. Fecha os olhos, vai contar, mas quem conta não vai lutar. Tem espelho lá no chão, quem só reflete quem já se foi. A boneca sussurrou, hoje alguém vai se esconder.
Três patas no salão, ouvi passos no chão. E parar de brincar, ela vem te procurar.